Programa Red Zone. Fala, galera do Red Zone! Como é que vocês estão? Eu tô quase sendo intoxicado aqui, porque eu não tenho nada na cabeça, acabei de crer. Cara, posso te falar o seguinte, isso daí, se ficasse azul, eu podia falar que era cerveja romulana, entendeu? Que tem só em alguns planetas para vender, né? É proibido pela Federação dos Planetas cerveja romulana, só para você saber. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa onde esteja, importante que você está aqui com a gente no dia 4 de maio, que é o Dia Internacional do Star Wars. E por isso que nós estamos nos provocando, né? Obviamente, que apareceu um tubérculo ali na orelha do Fernando. E Star Trek, mas assim, as coisas acontecem como tem que acontecer, né? Então, mano, eu vou falar o que para você? Você que é o Star Wars maníaco, divirta-se com o dia de hoje. Divirta-se com o dia de hoje. Aproveite e assiste os 8, 9 filmes que já tem no mercado. Fica acordado até amanhã, que já é sexta-feira, e você vai ter certeza que você pode ir até o banheiro, dormir até a hora do almoço, e quando sair, lembre daquela frase: quem fez, fez, quem não fez, não vai fazer mais, entendeu? Porque as coisas já estão acontecendo. Eu aqui, Alexandre Melini, como falei, bom dia, boa tarde, boa noite. É mais um programa do Red Zone para vocês. E aqui do meu lado está quem? É o Darth Vader, né? Daí passa pelo Yoda. E daí tem eu, Fernando Amati. Vamos trazer mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética, numa linguagem fácil e informativa, sem nunca esquecer essa dose de polêmica, acidez e provocação que nós não podemos deixar nunca. Nem falar, né? Com esse enxerto orelhudo aí. Cara, né? é o pessoal de um planeta especial, entendeu? A orelha original era dos vulcanos, essa daqui é dos vulnanos, entendeu? Ou dos vulnandos, né? São os nando que tratam de vulnerabilidade, cara. Pô, é o que nós falamos só. Tá faltando mais gente desse tipo no mundo. É verdade, cara, é verdade, porque muita gente a frase da semana é essa, né? Muita gente que se dirige ao cemitério para dizer adeus a um defunto ou uma pessoa querida, pior é ir no cemitério e encontrar um morto-vivo, né? E olha que tem muitos por aí hoje em dia, então fique atentos, fique atentos. Cara, além de o que não frase. Não, essa sua frase lembrou semana passada que nós falamos exatamente. O cara tentava se livrar do equipamento, jogava o equipamento fora, vou me livrar do equipamento. E o equipamento voltava à vida com todas as senhas do cara. É a volta dos mortos-vivos realmente. E aí, o que acontece, cara? Cai daí, ó, mala do caramba. O problema maior é esse, os caras acham que tá morto e volta, né? E a gente vem mostrando faz um bom tempo, né, que existem outras situações de morto-vivo. Afinal, quantos problemas nós retratamos e trouxemos para você desde o ano passado, referentes às maluquices que brotaram do nada de JavaScript, né? CVS 2010, 2012, 2014, assombrando todo mundo. Então, são os mortos-vivos. Por isso que a gente fala o tempo todo: atualize, atualize, atualize. Só para vocês se ligarem. Se você... Acaba, conclui. Só para vocês se ligarem. A gente está falando de morto-vivo. Todo mundo sabe o quanto é importante as funções de jQuery, né? E nós trouxemos várias CVEs e ataques que podem ser feitos baseado em jQuery. Todas as aplicações que existem no mercado que verificam vulnerabilidade, scans, firewalls, né, ou que você utiliza, que você já tem algum módulo que entenda a vulnerabilidade
que envolva jQuery estão atualizados e pintou mais de 10 novas CVEs em cima de jQuery. A gente nem colocou na pauta aqui, porque me veio na cabeça agora com o morto-vivo. Mas se você usa jQuery, vai lá, verifica se não precisa dar uma atualizadinha. Fala, Fernando, o que manda? A gente está falando de morto-vivo, você falou das vulnerabilidades, né? Eu puxei hoje uma lista que o CERT publica, o CERT no First publica, com as vulnerabilidades mais exploradas. A vulnerabilidade top, tá? Não vamos falar das outras, é de 2014. A de top, vulnerabilidade explorada, hoje, 2013. Vocês perceberam que... 2023, exato, 2023. É uma brincadeira que eu fazia, né? Do SQL Injection. Tem uma vulnerabilidade que tem 9 anos. Tá? Tem 9 anos de vida e ela está aí sendo a mais explorada. A pergunta é, aonde estamos falhando? Estamos falhando nós, comunicadores, e vocês que não estão fazendo a lição de casa. Vocês estão dando, de novo, vocês estão dando sorte pro bandido. Não pode dar sorte pro bandido. É isso que vocês estão fazendo. É verdade, cara. Tem muita coisa besta que está sendo reexplorada, criado, recriado e recriado em cima de falhas que todo mundo já conhece. Tá dando sorte pro azar, é o nome certo. Tá dando sorte pro azar. A gente está toda hora falando de situações que tem jQuery, né? Quantas e quantas vezes nós falamos de bibliotecas de PHP, bibliotecas de JavaScript, né? O que aconteceu? O que era o Log4j? Né? Foram buscar lá atrás. Agora aquela maluca que tem os desenhos lá, Rocha Server, lá, que está acontecendo, é tudo baseado em Java. Tem muita coisa errada, gente. Tem muita coisa errada. Vamos nos atualizar. Vocês estão bem? O que mais, Fernando, que você quer dizer? Pode falar. Não, eu quero dizer o seguinte, a gente está falando que é o dia, né, do Star Wars e tudo mais. Os nerd, né? Os nerd. Dia 4 de maio é o dia do Star Wars. É isso aí. Por quê? Por quê? Por que é dia 4 de maio? É. Eu sei lá, agora lembrar, velho? Pode falar aí, eu não lembro mesmo. Já falamos ano passado, agora não vou lembrar. Não, ano passado não coincidiu, esse ano coincidiu. Por causa do seguinte... Como não? A gente lançou até um monte de protetor de tela junto, não lembra? Foi na semana seguinte, verdade. Não, tudo bem, vamos lá. O que acontece é o seguinte, 4 de maio em inglês é May the 4th, tá? Então, na pronúncia nandística, né? Então, o que acontece é May the 4th parece muito a sonoridade com que a força esteja. Então, no Star Wars, a frase é que a força esteja com você. É por isso que May the Force, tá? É a frase, né? É o dia escolhido para ser o dia do Star Wars. Vida longa e próspera para todo mundo. Mas fica para o final. Então, essa é a curiosidade da semana. A gente tem bastante curiosidade. Bom, a gente já começa com uma curiosidade que prova o que a gente acabou de falar, que não tem nada de novo, né? E está provando que acesso à TV pirata, sim, pode dar cadeia. Há pouco tempo eu vi isso acontecer aqui perto de casa, que tem um boteco pé de cana ali, que o cara meteu uma TV vagabunda com um puxadinho ele mora do lado do boteco. Ele puxou um fio de dentro da casa dele para dentro do boteco, ligou uma TV, aí ele ia lá dentro da casa dele, ele apertava o botão do jogo de futebol, então ficou em série, passava na casa dele e a mesma coisa que estava mostrando na casa dele apareceu no boteco. Legal. Então não tem nem como mentir que não foi uma sem vergonha que o cara fez colocando um sinal que é individual para o público. Os caras levaram o cara para cadeia, cara. Com camburão tudo... Fechou o boteco, puseram a algema no cara e foi pro camburão. Pois é, agora teve 2 pessoas que foram presas em Carapicuíba por atuar de novo nessas estruturas de IPTV. Ou seja, os caras bancavam, né, uma infraestrutura que replicava o sinal de IPTV. Como que chegaram os caras? Não sei direito como, né? Tem uma operação Not Found, que é, né?
que a polícia está fazendo isso e identificar essa estrutura. Mas aí, cara, eu faço uma pergunta, eles atingiam até 22 mil usuários, mas minha pergunta é o seguinte, há tempos a gente está falando disso. Por que só agora apareceu um? Será que eles acertaram a mão ou tem alguma coisa de privilégios aqui? Bom, Ale, assim, eu não sei se tem privilégio. O que eles comentam é o seguinte: a gente já noticiou outras vezes esse lance da operação 404, not found, qualquer coisa assim, né? A matéria fala que as investigações eram desde agosto do ano passado para conseguir prender isso daqui. A gente vai ver nas notícias subsequentes hoje que quantas baratas você tem e quantos pés você tem para pisar. E daí você tem que escolher a barata que você vai pisar. Então, realmente, não fica claro, né, como chegou, nós não fomos atrás para ler o inquérito, saber como foi a investigação e tudo mais. O importante é, a operação identificou a estrutura de um estabelecimento, né, que vendia uma lista de acesso de IPTV, que são os acessos aos canais ilegais de TV. E daí, pronto, prenderam. Tinha 3 mandatos de busca e apreensão ou de prisão e conseguiram prender 2 pessoas. De qualquer jeito, eu acho que tipo esse exemplo que você acabou de dar, exato, mas o exemplo que você acabou de dar, às vezes eu acho que falta acontecer perto de você, ou você vê que está acontecendo para você falar, estou fazendo alguma coisa errada. Você entendeu? Você bebe e sai para dirigir. O dia que um amigo seu é pego na blitz, você fala, caramba, poderia ter sido eu. Vou pegar um táxi, vou pegar um Uber. Vamos brincar de motorista da vez. E vamos evitar esse tipo de dor de cabeça. Então, acho que só a hora que acontece com alguém muito próximo, e é isso que a gente está mostrando, é repetido. Todo mês tem pelo menos uma dessa daqui, que é exatamente para lembrar de que as indústrias são muito fortes e por mais que você fale, eu sou esperto, tá? A hora que você tiver que deitar no colchão feito de cimento, né? Acaba a esperteza, né? E não é só isso, né, cara? O modo como é feito, vamos parar para pensar. Eu vendo a caixinha da TV. Essa caixinha da TV é tipo um Arduino que tem ali, que faz uma conexão, normalmente uma conexão como se fosse um produto de mobile ou similar a isso, que tem uma EPROMzinha que tem espaço suficiente para montar funções, baixar comunicações, comunicação de internet, né? E vai ter, sei lá, algum peer-to-peer. O ponto é, ele acessa um endereço web para que tenha acesso ao que está passando no mainstream lá, mainstream assim, o que eles projetam vai para todo mundo. Tá? Aí depois tem as funções, opções que são baseadas em cima do programa que eles utilizam. Se a gente parar para pensar que esses caras vendem para qualquer um que aparecer na frente da loja. Primeiro ponto. Qualquer pessoa sabe aonde comprar isso. E se você chegar num qualquer camelô de qualquer cidade do Brasil, que tenha mais de 100 mil habitantes, que tenha camelôs, que em Valinhos aqui do lado é proibido ter ambulantes. Exemplo claro que acontece. Né? Vinhedo também. Mas se houvesse os camelôs, o cara vai lá, compra. A polícia, se ela estiver embasada pelo Ministério Público de forma correta, ela pode infiltrar pessoas e ir lá fazer a compra. Com a compra de um equipamento válido, comprado, pago, interessa como, você tem o mapeamento do que está acontecendo. Qualquer falha que esses caras que ofertam o sinal, não é falha, qualquer bobeira, porque o cara sabe que está fazendo coisa errada, ele deve ter as proteções dele e as coisas que ele faz. Então, qualquer coisa que eles deixarem de fazer, esquecer, sabe aquele negócio? Tá fácil, o famoso ganância, vou ganhar mais, vou vender mais e diminuir minha segurança.
esse cara que fez essa compra ilegal justamente para monitorar aquele comportamento ilícito, ele vai conseguir achancar no cara. Vai. Né? Então, de repente, eu vejo que a gente falta é gente. Né? É. Falta polícia. A gente vai ver daqui a pouco. Bom, saindo aqui do Brasil e dando um voo até a nossa guerra, que não acaba nunca, né? Guerra vai virar guerra dos 100 anos, né? A gente sai, dá o espaço para outras pessoas continuarem a fazer o programa Red Zone e vai estar os caras falando assim, agora com o novo presidente russo, falou sobre a Ucrânia. Bom, o que aconteceu? A Ucrânia, eles detectaram e derrubaram drones suicidas. O que é um drone suicida? Meio filme mesmo. É um drone que ele tem um destino, seja pilotado, seja por swarm. Swarm, quem não sabe, é quando são vários drones com o mesmo destino. Então eu levanto os drones e através de uma máquina eu controlo 100, 200, 1000 drones que eles vão seguir um caminho para chegar num destino. E nesse destino ele vai lá, tem algum detonador na ponta dele, seja automático, seja por aproximação, que o drone ele tem sensores que ele avisa quando está chegando perto de um lugar. Vamos supor que no momento que ele chega a 3 metros, ele apita, liga, faz a detonação de uma bomba. E os caras dizem que esses drones estavam direcionados, né, a fazer um atentado na Ucrânia. Bom, o que acontece aqui? Os caras perceberam, derrubaram 24 drones que estavam para fazer isso, parece até brincadeira, mas aconteceu. E agora estão falando, são drones feitos no Irã, e eles creem que vem da Rússia, porque estava escrito, tinha uma mensagem que é pelo Kremlin, né? Então, de repente, qualquer maluco que tenha feito um drone mandado para lá e escreveu isso, já pôs a culpa no Putin. Então, assim, a situação é muito, muito, muito delicada. A Ucrânia nega, o russo nega, todo mundo fala que não fez nada, ninguém é dono de ninguém. E isso aqui, cara, vocês percebem? Eu acho que essa guerra ela está além do que nós podíamos imaginar do que poderia ser uma guerra. É uma guerra que está sendo feita diariamente, 24 horas por dia, em cima de muita coisa técnica. Tudo bem, tem o corpo a corpo, tem a bomba explodindo, tem um avião passando, mas tem muita coisa tecnológica que está abalando, não é só Ucrânia e Rússia, e sim o mundo inteiro. Agora a gente toma isso como aviso para outras nações ter maiores preocupações, a gente toma isso como, ai que absurdo, como fofoca, que muita notícia hoje em dia é fofoca, ou a gente leva isso mais a sério e percebe o quanto nós estamos expostos para coisas que nós não conhecemos. Que é isso que me assusta mais. Ale, eu acho que assim, a gente tem um pouco de cada coisa. O que aconteceu aqui foi o seguinte, essa semana tem um vídeo que aparece um drone batendo no Kremlin, né? E pega fogo lá e tudo mais. E o que acontece? Esses 24 aqui que saíram estão falando que foi a retaliação Esse que bateu no Kremlin. Esse que bateu no Kremlin. Só que a Ucrânia falou, cara, não fui eu. Entendeu? E daí nós estamos numa situação que é assim, a gente já comentou um monte da arte da desinformação, né? Eu dou um tapa na cabeça do Alê, entendeu? E escondo a mão, e o Alexandre fica procurando um outro cara para ele bater, né? É uma coisa que... né? E eu tô aqui do lado. Então, será que, né, na hora que a gente começa a pensar nisso daqui, e você começa a extrapolar para cenários políticos e tudo mais, né? Uma coisa que comentaram foi isso daí. Será que não foi a própria Rússia que se atacou? Porque se a Ucrânia está negando, será que não foi eles que se atacaram para que eles tivessem a justificativa de por que eu estou mandando mais 24, ou por que eu estou atacando, por que eu estou batendo em você? É muito sinistro. É por isso que, de novo, né, quando a gente fala de atribuição, aonde eu estou apontando o dedo, você tem que ter muito cuidado, muito cuidado. Eu só tô vendo isso piorar, cara.
É. Tá vendo? E aí sim, o Alexandre comentou dos drones domésticos e dos drones que têm os dispositivos de controle para saber que está chegando perto de um objeto, saber que está caindo, né? Saber que está chegando perto da água, da umidade e tudo mais. Quando é um drone, nesse caso, militar ou para fins de maldade, provavelmente todos esses sensores eles são desligados, né? E o cara fala, vai, e pronto, o cara não está nem aí porque vai acontecer. Ele sabe que vai pegar o brinquedo de volta, né? Não, é pior, porque você tem o controle total desses sensores, mesmo nesses drones que você compra, né? Então você pode ativar, porque você compra e paga caro, né? Então não quero que meu drone bata em nenhuma parede, ok? Então você põe lá, quando chega a 5 metros ele vai parar, né? O caso do o meu drone, ele avisa com 5 e para com 1, né? O cara que é mais novo, que não tem a manha de controlar, menos facilidade para controlar, ele já vem de fábrica, acho que ele avisa com 10 e para com 5, né? Isso metros de distância. Mas você pode mudar, você pode desligar. Tem drones que quando ele pega a umidade, ele automaticamente ele corta a comunicação e volta para o ponto de partida. Para quê? Para que não tenha interferência mais humana e ele está se precavendo de uma possível chuva e pensando na segurança do equipamento e de pessoas, porque se ele está lá, perde a comunicação, acontece uma coisa, você não sabe onde vai cair na cabeça. Você fala assim, mas é pequenininho, velho. 1 quilo caindo de 200 metros de altura bate no chão como se fosse 2 toneladas, tá? Então, você tem que ter um pouco de bom senso nessas horas. E esses drones, eu acho que quando faz que é militar, tem muitas outras coisas, né? Ele tem controles que nós nem imaginamos, de distância, de opções, sei lá, né? Precisão. A precisão para todos é bem parecida, cara, porque usa os mesmos satélites, né? Aí você fala, não, o drone militar ele usa um satélite só meu. Tudo bem, né? Mas aí tem a blindagem. Como que é a blindagem dele? Eu te garanto que é muito boa, para que nenhum sinal atrapalhe o drone chegando. A gente já cansou de falar aqui outras situações que mostramos que quando você faz um ataque ao drone, não é bem o drone que você ataca. Você ataca a comunicação entre o drone e você, né? E você entra nessa comunicação para tomar conta do drone. Não é que você está atacando o drone em si, você está atacando a comunicação que é feita com o drone. Então, cara, isso a gente está preparado, está olhando, está vendo. Agora, imagina você estar num lugar e ver um drone da PQP para soltar a bomba na sua cabeça. Você não vê. Não vai nem aparecer no radar pelo tamanho dele. Aí ferrou tudo. Bom, eu estou assustado, porque as coisas que estão acontecendo são piores e maiores a cada dia. Torcer para acabar logo essa merda, né? Verdade é essa. Bom, voltando para o Brasil, só que a gente vai falar do Brasil, mas em relação ao mundo inteiro. Aumentaram os golpes de clonagem de voz. Está em crescente isso. Os caras chamam isso daí de golpe impostor, né? Então você recebe uma chamada e tem a voz da sua mãe falando, mas não é sua mãe. É um golpe que você tem equipamentos que fazem a voz ficar igual a de sua mãe. Existem situações que o cara pode pegar frases gravadas e cortá-las, editá-las para que fique uma frase completamente diferente. A inteligência artificial, que nós falamos que pode ser utilizada para muitas coisas boas, pode ser utilizada para muitas coisas ruins. Essa é uma, né? Então, o que eles fizeram? Eles fizeram uma pesquisa e está crescendo coisas em números absurdos. 47% das pessoas da Índia já foram vítimas desse crime. Nos Estados Unidos já chegou 14%, Reino Unido 8%. Aí o Brasil está sendo verificado com a McAfee,
fazendo validações e tentando entender qual que é o cenário aqui. Mas o problema ainda não tem uma resposta. Mas a inteligência artificial, com o crescimento que vem tendo, essas coisas estão ficando muito, 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 muito melhores. Então já tem, você faz ligações e tem máquina que te atende, que tem hora que você nem percebe que é a máquina. E quando você também está recebendo, eu recebo chamadas no telefone de casa que parece uma máquina falando que também você não entende. Então assim, aonde vamos parar? O céu é o limite. Alexandre, a matéria é interessante, né? O Brasil acabou não fazendo parte dessa pesquisa. Eu acho que é a primeira vez que alguém fala desse tipo. Eu nunca tinha ouvido falar desse. Por mais que a gente já tenha comentado da possibilidade, a gente nunca ouviu falar efetivamente desse golpe, né? Mas está escrito o seguinte: a inteligência artificial seria capaz de reproduzir com 95% de precisão a voz de alguém se você der 3 segundos de captura de voz. De gravação de voz com algumas palavras-chave, cara. Daí agora, você pensa numa situação dessa, de pessoas publicamente expostas, ou você que fala um monte, entendeu? Que não para de falar, que tem 76 programas, entendeu? Mais um monte de outras coisas perdidas por aí, né? O nível que a gente pode chegar. E daí, assim, como é que a gente vai detectar? Né? Apareceu recente um monte de matéria dessas daí, a gente até mesmo chegou a comunicar isso daí, né? Como é que a gente via que era um golpe de deepfake, ó, manda o cara virar o rosto rápido, porque vai demorar para corrigir a boca. Tá bom, isso daí hoje. Será que daqui 1 ano os computadores já não estão rápidos o suficiente, a tecnologia já não evoluiu, que a gente não consegue detectar dessa maneira? Aqui a gente cai na mesma situação. É estranho, vai ter que ser através de palavra-chave, né? Você encontra a pessoa, você fala a senha, o cara fala a contrassenha, tá? Para eu ter certeza que você é você. E a gente vai trocando a senha toda semana, o cumprimento secreto. Cara, mas o que mais me assustou aqui, metade da população da Índia, praticamente. Não, assim, eles falam que quase metade da população da Índia ou já foi vítima ou conhece alguém próximo que foi vítima. Então é muita coisa, cara. A Índia é gigante. Então, né, ou os caras foram no evento lá onde tinha só amigo, né? Foram no bar, onde só encontra os amigos, e aí, você conhece alguém? Conheço aquele lá, e você não, eu já fui. E era todo mundo, mas se não, o negócio é assustador. Os números são altíssimos, cara. Aí eles falam, não é novo, mas existe muito uso de inteligência artificial que está mudando o jogo para o cybercriminoso. Isso é fato. Porque a gente sempre fala aqui que o crime é organizado, né? Nós não. O que eles comentam também é que a maior quantidade de vítimas são idosos, né? Que é mais fácil de usar esse golpe com idoso. Então, fica o alerta aqui, né? Quem tem... Ó, maldade. Não escuta direito, né? Às vezes dá uma falhadinha, mas só às vezes, né? Pelo menos a imagem tá boa hoje, vai, né? E daí instruir os seus familiares a respeito de possíveis situações desse tipo, né? Acho que é o mais importante de tudo isso daqui. Pô, outro dia telefonaram, né, pro Pedro e mandaram uma mensagem, falou que era do banco, sei lá do quê, e daí tinha lá, digite 1 para conversar com o atendente. Nós digitamos e ligou alguém. Olha, eu sou aqui do não sei onde. Quem tá falando? Eu falei, tá falando com o Robson, né? Pô, Robson, não sei o quê. Eu falei, ó, como você faz isso com um colega de profissão? Mas como assim? Eu falei, cara, eu tô em Bangu, né? Eu tô em Bangu e você faz um negócio desse comigo? Nós devemos estar na cela do lado. Como você me sacaneia assim? A pessoa deu um monte de risada e desligou. Então é verdade, né? Exato, né? Sorte que não era o vizinho, né, cara, de porta, né? Cara, que absurdo, cara. Mas fica alerta, né, gente? A gente fala de vários golpes, esse é um golpe antiquíssimo, né?
Ô, tamo com a sua filha, papai, não sei o quê. Só que aí o cara agora já tá fazendo as frases totalmente formuladas. Pai, preciso de um depósito na minha conta, que eu tive problema aqui no carro, tá, meu filho? Tô passando. Cara, eu escutei um áudio de uma situação dessa, mas eu vou comentar só depois do programa. Mas é o final feliz. Não, eu comento. É assim, o cara liga pra mulher, né? E fala, olha, peguei a sua filha, olha aqui, ai, mãe, socorro, não sei o quê, né? Daí eles ficam um tempão conversando, daí ele falou, ó, sua filha falou que você é muito ética, muito certa e que você vai fazer o depósito. Ela falou, realmente, você pode ter certeza de tudo isso daí, só que eu não vou depositar, né? Mas como assim? Falou, minha filha tem 2 meses e tá aqui do meu lado. Daí o cara começou a dar risada. Exato. O cara começou a dar risada. É fogo, cara. Bom, as coisas não param por aí. O negócio está ficando tão assustador que eu acredito que há testes que sejam feitos o tempo todo e nós nem sequer ficamos sabendo de coisas que estão acontecendo. E o que aconteceu aqui? Os caras fizeram um teste no satélite para ver se era possível você hackear um satélite. Era tudo bem, um ambiente controlado, as pessoas sabiam qual era o satélite a atacar, né? Não ia gerar problema para terceiros, para usuários, tal, só para saber se era possível fazer a conexão Terra com o satélite que está lá em órbita. Pois é, os caras conseguiram, cara. Tiveram controle total no satélite. Agora eu te pergunto, né, o que faltou nessa matéria? O que é o controle total sobre satélite, meu amigo? Ale, assim, ó, eu li 3 matérias, eu li as 2 matérias que a gente conversou e li a pesquisa que eles fizeram. O que aconteceu? A gente tem uma situação aqui que eu acho que a gente acaba, infelizmente, vendo politicamente nos meios de comunicação. Exato. A gente tem uma matéria que fala, né? Foi feito um teste em um evento de segurança pela primeira vez. Esse teste foi feito público. Tá bom. O meio de comunicação brasileiro colocou como essa notícia: primeiro caso na história onde hackers assumem controle do satélite. Então é assim... É outra história, virou outra história. Virou outra história. Então o jornalista, você já vê que é sensacionalista, é vagabundo, entendeu? Desculpa. Né? Eu não sei, a gente não pode nem falar vender jornal, porque isso daqui estava online. Ou o cara não sabe ler. Né? E daí você falar que foi a primeira vez, a gente sabe de um monte de situação que já aconteceu, só que são situações não divulgadas. Agora, foi a primeira vez que a Agência Espacial Europeia fez um evento, convidou especialistas para que fizessem o teste. Em um ambiente controlado de um satélite designado. Isso foi a primeira vez. Daí, assim, os pesquisadores conseguiram controlar imagem, né? Tirar a foto, filmar, sei lá o quê, injetar código, conseguiram pilotar o satélite também, mudar a coordenada e algumas coisas assim. Por isso que eu resumi para, abre aspas, controle. Não, isso daí é o que está escrito, mas, ao meu ver, é uma baita de uma mentira. Tá? Porque no momento, o satélite, quando ele está em uma órbita, é uma órbita. Depende do satélite, a não ser que seja um satélite grande, que tenha propulsão para ele mudar, né? Mesmo mudar, né? Tem que ser limitado, porque senão ele vai para outro lugar. A maioria, eles falam que esse satélite aqui era daqueles pequenos, né? Que tinha, sei lá, eu não lembro. Eles deram várias explicações, mas as explicações, quando a gente vê as várias matérias, a gente fala, pô, tem coisa estranha nisso aqui, cara. Porque foi o que você falou, a maioria deles é geoestacionário, olha que nome bonito, né? Para quem não está entendendo nada, o satélite,
a hora que eles mandam um satélite via foguete, ele está parado ali, né? Quer dizer, ele não está parado ali, ele está num determinado lugar e ele está virando sempre no mesmo ponto. É estacionário, mas ele está virando junto com a Terra, né? Ele está eternamente caindo, de acordo com o meu amigo Isaac Newton. Né? Ele não fica bem parado, né? Ele fica fazendo como se fosse o símbolo do infinito, girando num ambiente controlado. Então, assim, por exemplo, o Brasil tem satélites que rodam em cima do Brasil, atende só o Brasil, né? Exemplo. Mas essa matéria me chamou muita atenção pela... Cara, cada um falou de um jeito, isso me assustou. Peraí. O Henrique fez um comentário aqui. Henrique, se o cara tivesse usado o chat GPT para fazer a tradução, o texto tinha ficado melhor. Ou pelo menos o nome da matéria. Entendeu? Cara, eu não vou nem dedar que era da UOL, tá? Nem falar que era o Gizmodo, não? Não pode. Ah, tá. Bom, para vocês terem uma ideia de quanto o negócio é esquisito, né? Nas matérias ainda falam que tem foco dos americanos e foco dos chineses. Aí começa... Começa a briga. Pior é que todas as matérias, porque falam que a China está montando grupo especializado para tomar conta de satélites de países... eles não usam inimigos, como é que é aqui? Não é nem contra os verificados, ele tem que estar... Não, porque assim, eles falam... a matéria, o Seized o tomou conta, mas eles falam que... Cadê? Aqui não, estados hostis, países hostis, que é o que a China está indo atrás. Ou ela pode... O que acontece, tá? Muito claramente, a gente já comentou diversas vezes, qualquer equipamento moderno, e talvez alguns até bem mais antigos, tá? Que tenham tecnologia, eles sim podem ser invadidos. Por acaso, esse satélite, ele foi para o espaço em 2019. Daí, assim, pensa que você mandou o lance para lá em 2019, tá? 20, 21, 22, 23, tá bom? 4 anos. Agora, vamos apelar, tá bom? Vamos só usar a imaginação. Pensa que é o Windows. Você acha que o satélite que está lá no espaço, o cara ele vai atualizar o software e reiniciar o sistema? Tá? Travou. Não. Vai lá, sobe na escadinha, vai na estação espacial, né? Ou pega um foguete, vai lá para apertar o botão do reset. Não tem isso. Não tem isso. Então, é claro, tá? Fala que eles tiveram acesso, não dá detalhes, porém, eu imagino que seja usando falhas, né? Falhas antigas ou até talvez falhas conhecidas. Mas eles tiveram acesso a uma rede de computadores que a maioria das pessoas não tem. Então a gente volta de novo aqui. Muita gente comentou sobre essas mensagens, aí eu falo assim, bom, o que comandar o satélite? Espera lá, comandar o quê? Tem um monte de satélite que não faz um monte de coisa. Se é um satélite que foi preparado para fazer esse tipo de teste, eles não iam botar um super satélite caro para Dedéu para o nego ficar tentando fazer merda daqui da Terra com ele. Não, e tem a chance de cair e machucar alguém. Depois um fala que é todo mundo, depois outro fala que era um grupo fechado, aí eles colocam China e Estados Unidos na conversa. Eu achei uma papagaiada, velho. Mas, enfim, todo mundo comentou nossa opinião. Como os russos, né? Acredite, mas verifique. Né? E falando disso daí, cara, essa aqui eu achei muito louco. O chefe do FBI declarou abertamente que para cada agente do FBI existe 50
hackers chineses altamente treinados e preparados única e exclusivamente para atacar dados pessoais e dados secretos de ambientes americanos. Cara, se fossem os mesmos repórteres que fez o do satélite, eu ficaria preocupado. Mas quando eu vi que são matérias sérias falando do FBI, eu fiquei muito mais preocupado. Porque agora assustou, hein, cara? O que eu falei na outra notícia, assim, você tem dois pés e duas pernas. Quantas baratas você consegue matar, entendeu? Então, aqui mostra uma situação aonde você acaba vencendo pelo volume. Ou você é mais forte, ou você é mais... né? Eu acho que nem o mais forte. Você tá fazendo DOS no FBI, velho? Mais inteligente. Porque você tem 50-1. E daí isso mostra que a gente tem mostrado aqui várias coisas muito legais que o FBI tem feito para proteger não só os próprios Estados Unidos, quanto o Brasil, né? De colaborações e tudo, né? Que os países têm trabalhado. Agora, pensa nisso daí. 50 deles para 1. Vamos lá. Essa é a proporção dos Estados Unidos. Imagina aqui. Não quero imaginar. Era isso que eu ia evitar falar. Tem que falar, cara. Os caras falam que em uma semana eles têm 15 milhões de tentativas de acesso não autorizado por semana. Eu fiz a conta matemática, dá 90 mil por hora. É brabo. Mas os caras continuam trabalhando, porque só agora, nessa última semana, os negros derrubaram 9, o FBI, né? Derrubaram 9 sites, corretoras, né? Não é site, corretora como um todo, de cybermoeda. Ou seja, eram corretoras não homologadas, não autorizadas a trabalhar publicamente, e eles fecharam 9 corretores. Então você vê, pô, cara, tem um baita de um plantel, os caras conseguem fazer um monte de coisa, e mesmo assim, para cada agente, existe 50 hackers chineses, né? Então, assim, os caras trabalham bem, hein? Agora, imagina essa chinesada que dá de trabalho para o FBI. Alexandre, daí a gente tem que ver o que a gente fala sempre. Os caras têm que ser muito organizados, porque senão você não consegue vencer. E daí aqui a gente tem mais uma, né? Fecharam várias corretoras. Oh, meu Deus, minhas criptomoedas, tá? Elas estavam aonde? Estavam em um lugar honesto e legalizado, ou estavam em um lugar que fazia lavagem de dinheiro para o crime? Foda, né? Então assim, a gente não precisa procurar muito, tá? Para a gente ver artistas, comediantes, pessoas do esporte que caíram em golpes em corretoras de criptomoeda que prometiam lucros extraordinários, tá? Será que essas pessoas elas não estavam, sem querer, apoiando o crime? Cara, um deles é o Gustavo Scarpa, que mora aqui, a família dele mora aqui em Hortolândia, cara. Perdeu 67 milhões de dólar ou euro, sei lá quanto que ele perdeu, entrando em grandes promessas de criptomoeda. Legal. Lavagem do dinheiro, entendeu? O bandido põe o dinheiro sujo de um lado, esse cara pôs o dinheiro limpo dele do outro e, puf, sumiu o dinheiro dos dois e alguém tá dando risada. E aí você aí sentado na sua casa, você está assustado com a quantidade de hackers chinês e a quantidade de agente FBI que é mesmo sendo 50 vezes menor, né? Ainda faz tanta coisa boa. Então vou te falar o seguinte: você gosta do seu Facebook? Você gosta de ficar entrando lá no seu Instagram? Pois é, a Meta
declarou abertamente também que o grande interesse no chat GPT fez com que vários seguidores de suas mídias sociais acessassem links maliciosos, levando pessoas a problemas e programas mais maliciosos ainda, gerando problemas absurdos. Só a Meta, ela tirou do ar mais de 1.000 endereços maliciosos de dentro do seu ambiente. E vocês sabem que isso não quer dizer nada para o tamanho de uma Meta, né? Então, assim, eles não têm 50 hackers para cada usuário do Facebook, né? Eu acho que os caras que cuidam do Facebook podem ser bastante gente, mas não chega o número de chineses no mundo, muito menos de agentes FBI, viu? Não, e esse número, né? Somente em março eles bloquearam o compartilhamento de mais de 1.000 endereços web maliciosos, né? Em um mês. E daí era tudo isso daqui vinculado ao chat GPT e ferramentas relacionadas, plugin de navegador e várias outras coisas, né? Que deviam prometer algum tipo de milagre aqui, né? E a galera clicando adoidado. E daí a matéria ela comenta, né, que essas pessoas clicavam e, sem saber, davam acesso total aos criminosos à sua máquina. Depois a pessoa vem chorar que limparam a conta do meu banco, a culpa é do banco. Não, a culpa foi sua, que clicou em alguma coisa, né? Você acreditou no conto da carochinha, pegou o programa ilegal, pirata, para fazer mágica e cataplasma. É assustador, cara. É muita notícia louca. Não, é muita notícia louca, só que aqui a gente continua vendo algo que a gente já comentou e que a gente comenta sempre. Qual é a bola da vez? Entendeu? Então, a bola da vez é o chat GPT, tem uma onda em cima de chat GPT, e é onde as pessoas têm que tomar cuidado, né? Então, agora, é assim, se prepara, vai ter a coroação do Charles na Inglaterra, vai aparecer as fotos secretas da coroação, tá? E qualquer notícia dessa extraordinária, vai aparecer alguma coisa desse tipo. Cara, se vai aparecer, eu não sei, mas tenho certeza que vai ter muita gente sendo enganada. Não vai aparecer. Vai aparecer a notícia da mentira disso daí. O negócio tá feio. Daqui a pouco, Henrique. Daqui a pouco, ainda não. Fica tranquilo, Henrique. Seu caso vai cair na malha fina graças ao recurso não humanos. Se prepara. Mas assim, é que vai aparecer a próxima agora Receita Federal amplia o prazo para declaração, né? Depois que acabar o prazo, daí sim, é restituição antes, né? Mas, como o Alexandre já falou, fica tranquilo aí, só prepara o espírito, porque a hora que receber o comunicado, né? Aquele phishing esperto, recebeu lá, você foi pego na malha fina, papá, já paga o boleto lá, entendeu? Vai pôr o número da minha conta, não põe da conta do outro, né? A conta do Alexandre, escolhe a conta de um cara bacana. É muito fácil fazer besteira, cara, e é mais fácil ainda esse povo cair nas besteiras. E as coisas continuam. Você já está falando da FBI, agora vou falar de uma ação da Interpol. Euro. A Interpol estava junto, mas Europol estava nessa. Eles estão juntos, mas quem trouxe a informação que foi coordenado pela Europol, é esse que é o nome. 288 marketplaces da Dark Web foram cortadas, barradas, e teve preso uma pancada de gente aqui, que agora quantos foram? Não, são os 288. São os 288 suspeitos envolvendo, né, que foram os presos. Foram os próprios 298. Então, o que acontece? Sabe aqueles lugares que você vai na Dark Web e compra drogas, compra revólver, máquina,
máquina que você fala, você compra notebook da Macintosh por $800, né? $150. Então, os caras entram nessa daí e faz. Olha a quantidade de gente. Foi os vendedores. Não, que aqui tá falando que os marketplaces foram fechados, mas eu acho que foi mais gente, cara. É um marketplace que chamava Monopoly e tinha o carequinha de óculos, né? Na frente dele. Conheço por acaso, tá? Fechou e daí, como eu tô aqui, né? Eu não vendia nada, fica tranquilo. Prenderam. Então, 288 suspeitos, né? Envolvendo a compra e venda de drogas na Dark Web. E daí tem tudo isso daí. Fala o número da grana, Lê. Fala o número da grana. Cara, eu não tô acreditando, cara. São quase 54 milhões de dólares, cara, em dinheiro, cara, e moedas virtuais. Que os caras conseguiram pegar. 850 quilos de drogas. Mais de 117 armas de fogo. É muita coisa, cara. É muita coisa. Deixa eu ver a continuação. 258 quilos de anfetamina. 43 quilos de cocaína, velho. 43 quilos de MDMA, que isso daí é que os caras ficam assim, ó, que nem uns vampiros andando na rua. Mais de 10 quilos de LSD. Porra, é LSD, ó. LSD e êxtase. Cara, pensa pensa, LSD vem em papel. Pra dar 10 quilos. 10 quilos de LSD e êxtase. Quanto pesa uma pílula, entendeu? Imagina a quantidade disso daqui. Os caras pegaram o container para lotar isso daqui. Não é possível, né? Muito mais que um container, né, cara? De espaço utilizado. Caraca. E daí, assim, eu acho que, mais uma vez, o que a gente tem a dizer com relação a isso daqui se eu não estou errado, Alexandre, é a Europol que encabeçou, porém teve ramificação no Brasil também, tá? Envolvendo polícias de todos os Papa, né? Papa Charlie, Papa Fox, do país inteiro, tá? Então teve ramificação para o mundo inteiro aqui. Mais uma vez, tá? A gente fica triste porque demora, mas acontece. E a gente tem que vangloriar esses caras, porque, pensa bem, você tirar 258 quilos de metanfetamina, 43 quilos de cocaína das ruas, entendeu? Eu acho que tem que aplaudir esses caras. Quando você vê nos Estados Unidos, o cara chega para o militar e fala obrigado pelos seus serviços, eu acho que é a obrigação do cara falar esse tipo de coisa. Fantástico. Mas a Europa não para por aí. A Europa não para por aí. Bom, como a Europa não para por aí, a Europa fez coisa boa. Ela acabou de criar a lei de segurança cibernética. Achei sensacional, cara. O nome é bonito, né? Solidariedade cibernética. Então, eu quero ver funcionando. Falaram que juntaram o país. Sabe o que me assusta? Eu não vou, antes de continuar com a matéria. A gente está num período de guerra. A Rússia é considerada a Europa, não é? Mas então, eles falaram que isso daqui começou exatamente junto com... Vamos falar da parte bonita, tá? A parte bonita é o seguinte: eles começaram isso daqui, o projeto surgiu em março do ano passado, após o início da guerra entre Rússia e Ucrânia, em razão do aumento de ciberataques e ameaças de infraestrutura nas redes da União Europeia. Daí, assim, isso achei legal o tempo de resposta. Perceber uma mudança de fator que está acontecendo no ambiente deles. Então, assim, em menos de um ano que seja, os caras já criaram leis e gente para controlar. E aqui? Me lembra como é que é o negócio que a gente falou na semana passada? Lembra?
Qual? Como é que fala? O Tratado de Budapeste. O Tratado de Budapeste, que demorou quase 17 anos para resolver as coisas, 4 anos para validar com o Brasil, lembra? Só para 4 anos validar para o Brasil. assinar. 4 anos para assinar. O tratado já tinha quase mais 20, né? 17 anos de tratado, mais 4 anos para assinar para a gente entrar. E os caras, em um ano, fizeram uma força-tarefa. Todo o parlamento europeu foi aprovado, inclusive com membros dos estados, cara. De todo mundo deu palpite. Montaram uma super de uma estrutura preocupados, né, para garantir a máxima eficácia na resposta de incidência a cyberataques. Cara, fudido. Fudido demais, cara. Agora, a questão é detalhes. Detalhes. A gente precisa encontrar isso para baixar, para entender como é que está tratando as coisas, né? Porque aí eu faço a pergunta. Isso aqui eles colocam nesse tempo recorde. Só que o tempo recorde, para mim, muito maior, foi os caras terem banido a Kaspersky da Europa. Mas então, putz, eu tenho uma teoria, que é uma teoria de preconceito, alguma coisa relacionado a preconceito tecnológico. É mais fácil você olhar para uma cor e falar que você não gosta dessa cor do que você analisar o que tem dentro. Como é que chama? Living on the Edge, Aerosmith, né? Analisar o cara pela cor da pele. If you can judge a wise man by the color of the skin. Living on the edge. Exatamente. É mais ou menos isso daí, entendeu? Você está analisando a tecnologia pela bandeira dele. Então, se o cara trocar de bandeira, né? Vai, sobe a outra agora. Pá, troco de camisa agora. Raspei a cabeça, né? Joga o urso verde fora e põe um canguru amarelo. A tecnologia continua a mesma. Eu acho que a gente tem que analisar a base. A gente tem que analisar a base. A base é sólida, sim ou não. Pronto, acabou. Eu acho que o que mais prejudicou eles foi a história que começaram a mostrar vendendo serviço de takeover. Então, tem umas histórias bizarras de passado que eles tentaram colocar junto, e daí empresas da região, concorrentes, jogaram a teoria da conspiração e a linda da fake news de blá. Passou. O importante é que estão fazendo a lei. Agora o que a gente precisa fazer é baixar essa lei para entender os detalhes de como que ela funciona. Isso é importantíssimo. Inclusive, está tendo algumas alterações no GDPR que nessa semana ainda, ou na próxima semana, já tem os novos posts sobre o assunto. Se forem realmente aprovados como estão falando, eu quero saber como que vai ficar os Estados Unidos em relação à Europa, meu querido. Porque todos aqueles problemas que nós vemos falando aqui constantemente, de situações onde tem programas utilizados em um país e aquele país... Acabamos de ter aqui no Brasil. Aquele país não tem uma filial do produto utilizado, né? Então você está na internet, é overseas, então você está aqui, então não interessa onde você esteja, né? Você acessa. Então o Brasil acabou de acontecer que pediram documentos da... Você vê que são erradas, né? Pediram para Telegram, não, pediram documentos do que era de nazismo. Isso. Quebra de sigilo de alguns grupos de né, que nazismo e antissemita. Nazismo e antissemita, né? Que é os nazistas. Pô, é melhor antissemita, nazista, é a mesma coisa. Fala que não, mas para mim foda. Os caras que não gostam de judeu. Aí os caras falaram que pediram que derrubasse o sigilo, informações, e a Telegram falou assim: diferente do WhatsApp, nós não armazenamos dados desse pessoal. E quando eles destroem o grupo, os dados são destruídos juntos. Essa foi a colocação que colocaram. E aí já teve os problemas com o Brasil
dizendo que não, peraí, então vocês não podem operar aqui. Aí eu falo para você a minha provocação. Se eles não podem operar aqui, por que, que o Ministério Público utiliza o Telegram para trocar mensagens, inclusive de trabalho, inclusive de propaganda do Ministério Público, da própria ABIN? Então, eu acho que tem um outro fator que, assim, a gente está indo na causa e não está indo na consequência, entendeu? Na causa, tá, talvez eu tenha trocado as palavras, mas eu acho que vocês entenderam. A gente está indo na consequência. É isso, o resultado e não na origem, exato. Exatamente. Então é assim, hoje em dia o nome é Telegram, assim como outro dia o nome foi WhatsApp, tá? E amanhã vai ser uma outra coisa. É assim, eu vou fazer uma pergunta muito simples, tá? Quantos de vocês que estão assistindo agora a gente estavam nesses grupos? Eu não ouvi resposta, desculpa. Então eu vou considerar como 0. Sabe por quê? Porque não interessa esse tipo de assunto para vocês. Então, vocês estavam fazendo outra coisa. Vocês estavam assistindo o programa Red Zone, vocês estavam atualizando uma máquina, entendeu? Ou até, né, restaurando uma máquina que acabou de ser invadida, né? Vocês estavam trabalhando, ponto. Daí, assim, quem tem interesse nesse tipo de coisa vai procurar maneiras de se esconder. Então, se hoje em dia, antes o foco era o WhatsApp, saímos do WhatsApp e vamos para o Telegram. Agora nós vamos sair do Telegram e vamos para outro comunicador, nós vamos para outro sistema, tá? Porém, o Guilherme falou, estudando outra coisa interessante, né? Nós vamos para outro, nós não resolvemos o problema. O problema, eu acho que está exatamente nessa palavra que o Guilherme acabou de comentar, tá? Falta de educação, falta de pessoas estudando, né? Porque senão, foi aquilo que a gente falou, tá? A barata sempre vai correr para outro lugar. Você não vai... A gente falou do site que era o Disorder lá, não, Discord, exato. Tinha os grupos que foram desmantelados, virou outro nome, né, que virou Breach, lembra? Era Breach. O Discord apareceu agora, mas a gente tinha exatamente, era o Raid Fóruns, que virou o Breach e agora morreu, e agora tem uns 3 ou 4 nomes diferentes por aí, entendeu? Não tem jeito, não tem. Tá bom, cada dia a gente vai pôr a culpa em alguém, né? Vamos banir, não pode mais vender faca, Tramontina, vai fechar as portas, porque não pode mais vender faca, porque usaram faca para fazer um atentado em escola. É sério, é essa linha que a gente está indo. Então, acho que a gente tinha que tratar a causa e não a consequência. É só isso. É só mais uma reflexão, mais uma provocação. A gente mora numa cidade que todas as escolas estão em pânico, que tem próprios alunos, com certeza, dizendo que vão ser atacadas por maníacos do Machado. Né? Isso está acontecendo em Campinas desde terça-feira, depois do feriado. Inclusive, na escola de meus filhos, hoje, eles obrigaram a utilizar, eles têm um crachá que passa na catraca para entrar e sair. Só que agora eles são obrigados a utilizar com o negócio pendurado no pescoço o tempo todo. Então, assim, você concorda comigo que são medidas que não resolvem o problema, tá? A gente tem que entender. Cada item de segurança funciona em uma determinada camada. Não adianta aparecer o pseudo-especialista ali e dar uma ideia dessa daí. É que a hora que você fala nesse tipo de coisa, Alexandre, eu fico pensando no filme, né, A Morte do Demônio, que apareceu agora, né, o filme novo da Morte do Demônio. Eu fico pensando no Massacre da Serra Elétrica. Vai entrar o cara na escola com a serra elétrica, né? Os negócios desse. As pessoas estão sem bom senso. Então não adianta nada pedir para o ChatGPT. ChatGPT, tendo em vista o que vem acontecendo nas escolas brasileiras, qual é a minha melhor decisão para com minha família, se devo ou não levá-los à aula amanhã, pois houve 5 ameaças em Campinas. Aí ele vai dar aquela resposta e o cara fala... Pois é. Galera,
A inteligência artificial chegou e a burrice humana continua, prevalece. Está chegando mais um final de nosso delicioso programa, hoje só com desgraças e situações maléficas pelo ar, abrandadas pela beleza do FBI de, primeiro, ter assumido que existe 50 hackers para cada um de seus agentes, e mesmo assim eles ofertam resposta a problemas de forma muito bem dada. A gente constantemente fala bem deles, constantemente falamos da Polícia Federal, né? E realmente acontece, porque acabamos de falar de um caso da Europol, vamos entender como funciona essa lei de solidariedade cibernética e trazemos para vocês muito em breve. Eu, Alexandre Melini, vou falando tchauzinho para vocês, com ele, aqui, nosso amigo Yoda, meu amigo em outra tela amigo meu também. Gente, obrigado por essa participação, passem para os amiguinhos, divulguem, valeu demais estar com vocês por mais uma vez, e até semana que vem. Trouxemos mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Numa linguagem fácil e informativa, divertida, sem nunca esquecer a dose de polêmica, provocação e acidez. Boa noite. Programa Ed Zone.